Muitos dizem que o melhor jogador da história foi Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, mas sinceramente eu acho que muitos deles estão errados e eu vou te explicar o porquê hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Depois do Jogo. Primeiramente, muitos apontam que o melhor jogador da história foi o Pelé, por conta de suas 3 Copas do Mundo, seu excelente desempenho jogando pelo Santos, seus mais de 1000 gols, que realmente são coisas espetaculares. E eu realmente considero isso um argumento muito válido, mas às vezes eu me pergunto, será que o Pelé jogaria o que ele jogou naquela época hoje em dia? Eu acho um pouco difícil dele jogar o que ele já jogou um dia naquela época, por conta das condições atuais do cenário mais competitivo. Então eu acho que isso acabaria limitando um pouquinho o Pelé. Muitos dizem que o melhor jogador da história foi o Maradona, por sua incrível genialidade, tanto jogando pelo Napoli quanto jogando pela seleção da Argentina, dando a ela o título naquela Copa. Mas sinceramente, o auge do Maradona não foi tudo isso que falam pra gente. Eu creio sim que ele foi um excelente jogador, um dos melhores da história, mas não pode ser eleito o melhor jogador da história. Outros apontam que na verdade não existe o melhor jogador da história, mas existe o melhor time, porque um jogador não faz tudo sozinho. E muitos apontam esse time aqui como o melhor time da história, que era composto por jogadores sinceramente sensacionais, como o Rivelino, o Pelé, Carlos Alberto Torres. Outros dizem que o melhor jogador da história foi Johan Cruyff, o holandês, que praticamente reinventou o futebol com a sua tática do futebol total. Mas infelizmente também tem que discordar que ele não foi o melhor jogador da história, porque ele não tem grandes feitos com a sua seleção. Então, realmente eu não creio que ele tenha sido o melhor da história. Outros dizem que é o Lionel Messi, que é um jogador sensacional. Eu creio que ele é de outro planeta, realmente é um ET. Ele tem mais de 600 gols, é muito bom no Barcelona, um jogador extremamente essencial. E realmente é um dos melhores do mundo, se não é o melhor do mundo atualmente. Porém, na seleção ele sempre deixa um pouco a desejar. Mesmo tendo um elenco excelente, a Salvador não consegue jogar o que joga pelo Barcelona. Isso sinceramente é um problema para considerá-lo o maior jogador da história ao ponto de superar Maradona. Por fim, muitos dizem que o melhor jogador da história é o Cristiano Ronaldo. Ele é um jogador extremamente vitorioso, um jogador excelente, com seus 34 anos, ainda está praticamente no seu auge da carreira, jogando muito ainda pela Juventus. E bem, ele já conta com 5 Champions League, título inédito pela sua seleção, que foi a Eurocopa, campeonatos nacionais. Realmente é um jogador muito vitorioso, mas pra mim ele também não é o melhor jogador da história. Bem, então você deve estar pensando, pô, esse cara é doido, porque pra ele ninguém é bom o suficiente pra ser o melhor da história. E bem, você tá certo, ninguém é bom o suficiente pra ser o melhor da história, porque não existe o melhor jogador da história. Esse jogador é um Maradona, é outro jogador que foi sensacional na sua época. Ele foi destruidor dentro dos campos, era um jogador mágico, fazia chuva dentro de campo. Bem, você tem Cristiano Ronaldo e Messi, que na sua época são os melhores jogadores existentes. Eles estão nos seus auges há 10 anos e jogando simplesmente um absurdo. É quase que impossível parar aqueles dois. Então, pra mim, não existe o melhor jogador da história, mas sim existe o melhor jogador da sua época. Então, pra você, existe o melhor jogador da história ou existe os melhores jogadores da sua época? Comente aí embaixo sobre a sua opinião. Bem, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam. Então, até a próxima. Falhou!